Talvez você já tenha vivido aquele momento onde a reestruturação cognitiva parece mais um ping-pong. O paciente traz um pensamento desadaptativo, vocês avaliam brevemente, ele desenvolve um adaptativo, mas volta na semana que vem e nada aconteceu. Nesses momentos, os profissionais ficam com a sensação de que talvez o paciente seja muito resistente ou a estratégia não é tão boa assim. No entanto, a gente sempre tem que lembrar que reestruturação cognitiva não é tão simples assim, não é substituir um pensamento desadaptativo por um adaptativo. Então hoje eu quero te explicar o que de fato é reestruturação cognitiva e como você pode aplicar isso com o seu paciente. Mas antes, se você é novo por aqui, meu nome é Andressa Juliana, sou psicóloga clínica, especialista em transtornos graves e complexos, especialmente transtornos de personalidade. Neste canal eu falo sobre a clínica do dia a dia, da vida real, baseada em evidências. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O erro começa quando o terapeuta ele trata o pensamento automático como se fosse um elemento isolado e não se conectasse a todo um outro sistema que mantém o comportamento do paciente. Porque o pensamento ele não vem do nada, ele vem de um sistema de crenças, de regras, de uma aprendizagem muito bem estabelecida na história do paciente. Então, quando o terapeuta tenta só corrigir a frase, mudar o pensamento em sessão, sem entender de onde ele veio, o paciente até pode parecer mudar um pouco, mas não compreende de fato o padrão de funcionamento dele. É importante entender que reestruturação cognitiva não é mudar um conteúdo, mas sim revisar o processo de construção de significado para aquele paciente. Então é ajudar o paciente a examinar. De onde veio essa conclusão? Quais são as evidências reais? Quais são as lacunas de conhecimento? Que regra implícita está acontecendo e que padrão de interpretação está ativo? Ou seja, não é dizer para o paciente que ele deve simplesmente pensar diferente, mas sim que ele consiga pensar de uma maneira que funcione melhor para aquele contexto. E isso envolve muitas perguntas, comparações, pesquisas, experimentos para que o paciente entenda. Vamos pegar um exemplo bem comum. Se eu errar alguma coisa, as pessoas vão pensar que eu sou incompetente. Às vezes, na ansiedade do terapeuta iniciante, ele opta por ir por um caminho mais superficial, tentando chegar a uma conclusão e, às vezes, principalmente para os terapeutas bem iniciantes, até forçar uma conclusão de mas você não é incompetente, você já acertou várias vezes. Ok, isso pode até gerar um alívio emocional na hora para o paciente. Mas o que mantém de fato os padrões de comportamento associados àquele tipo de pensamento e regra não é necessariamente a ausência de novas evidências, mas sim uma certa função protetiva do pensamento, Se a gente for pensar nas regras às quais aquele pensamento serve, os comportamentos que o paciente acredita que estão protegendo ele de entrar em contato com as crenças centrais que são tão dolorosas. Então, se você trocar um pensamento para o outro, você acaba não mexendo nas crenças subjacentes do paciente, que são as que de fato mantêm os padrões de comportamento. Eu gosto de explicar assim: reestruturação cognitiva é ajudar o paciente a ver como ele está construindo o significado e como esse significado organiza as escolhas dele. Então, na prática, se a gente for pensar em reestruturação cognitiva, uma das estratégias mais comuns é o questionamento socrático, E nós podemos falar em 4 camadas quando pensamos nele. Na primeira camada, é ajudar o paciente a identificar qual é o pensamento realmente importante para ser avaliado e como esse pensamento se relaciona com emoções, comportamentos dentro daquele contexto. Na segunda camada, nós ajudamos o paciente a entender como esse pensamento foi construído ao longo das experiências dele e como molda os comportamentos que ele tem. Na terceira camada é onde de fato nós avaliamos o pensamento e ajudamos o paciente a entender se há pontos cegos que ele não está vendo. Na quarta camada é quando de fato a gente processa esses aprendizados novos e ajuda o paciente a ver o que é que ele de fato pode mudar. Na quarta e última camada é quando de fato nós ajudamos o paciente a processar esses novos aprendizados, entender que há coisas que ele não sabe e o que é que ele pode mudar a partir disso. Agora, como colocar isso em prática na sua clínica?
O primeiro passo é ajudar a relacionar esse pensamento com outros componentes. Então, ajude o paciente a descrever a situação, quais pensamentos automáticos apareceram, que emoções ele percebeu, que comportamentos. Faça uma seta descendente, né? Ajude ele a entender que crenças e significados subjacentes estão relacionados a esse pensamento. No passo 2, você ajuda o paciente a entender a história de vida dele, a relação com esse padrão de pensamento, né, de percepção. E aí você faz esse tipo de pergunta. De que maneira essa perspectiva dele faz sentido? Como o paciente passou a acreditar nisso? Qual é o grão de verdade no pensamento do paciente? E existem experiências específicas que o levaram a desenvolver essa perspectiva? Esse passo, apesar de muitas vezes os terapeutas acabarem subestimando ele, é um passo muito importante para ajudar o paciente a se sentir validado durante esse processo. No terceiro, é onde de fato você avalia os pensamentos. Então você vai fazer perguntas do tipo: que evidências nós temos contra e a favor desse pensamento? Quais são os fatos que podem ser descritos? Se esse pensamento não fosse verdadeiro, como é que nós poderíamos saber disso? Há coisas que nós não sabemos? Como que nós podemos reunir novas evidências? As pessoas elas tendem a distorcer informações para que elas se encaixem nas suposições de vida que elas têm. Sabendo disso, nós podemos fazer diferentes perguntas e experimentos para ajudar os pacientes a chegarem a uma nova conclusão. E por último, ajude o paciente a processar tudo isso. E aí você pode perguntar: como tudo isso se encaixa? O que o paciente acha disso tudo? Qual seria uma nova perspectiva que equilibra os dois lados? E é aí que a reestruturação ela deixa de virar só uma conversa e vira de fato uma nova aprendizagem. Então, se você quer guardar uma frase desse vídeo, reestruturação não é só trocar pensamento por pensamento, mas é mudar a relação que o paciente tem com esse pensamento e ajudá-lo a mudar o comportamento que mantém o sofrimento. Quando você faz isso, o paciente não sai só aliviado da sessão, mas de fato com uma nova forma de perceber, de escolher, de tomar decisões sobre o próprio comportamento. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de avaliar aqui embaixo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se inscreva para acompanhar os próximos vídeos.